O pastor Everton não sabe, né? Não viu a preparação do esboço, mas ele já deu uns spoilers aqui. E interessante que logo depois que eu terminei o esboço, eu pensei muito no Salmo 115, que foi o salmo que a Bruna abriu o culto aqui nessa noite. Ou seja, o Espírito Santo de Deus está aqui. O Espírito Santo de Deus já tem falado conosco a sua vontade. Eu peço que em nome do Senhor Jesus, que nenhuma palavra caia à beira do caminho nessa noite, amém? Que nós possamos entender, assimilar e principalmente colocar em prática tudo que o Senhor tem nos ensinado nesses dias. Porque não só nesses dias a igreja do Senhor precisa voltar à adoração, mas nós na verdade nunca devíamos sair desses dias de adoração. Esses dias são um pretexto para que a gente lembre qual que realmente é a vontade de Deus. E o que nós devemos fazer diante da santidade do Senhor. Esses dias eu estava ouvindo uma mensagem que dizia assim: ultimamente nas igrejas tem dito, né? Você aceita o Senhor Jesus? Você aceita Jesus como seu Salvador? É tão comum a gente falar isso, né? E é comum a gente repetir isso. Mas durante algum tempo na igreja foi tirando. Você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador? Que na verdade é o que a Bíblia diz para nós. Porque muitas pessoas querem Jesus Salvador, mas não querem que Ele seja o seu Senhor. E na verdade, né, para nós abraçarmos tudo que o Senhor tem para nós, através da sua palavra, através do seu sacrifício na cruz do Calvário, Ele precisa ser o nosso Senhor, amém? O título dessa palavra hoje é ouro, incenso e mirra. São 3 elementos, né, que a gente já conhece tanto, ou seja, pela cultura das festas romanas, seja porque nós já ouvimos as historinhas quando nós éramos pequenos, mas algumas vezes nós deixamos de entender o significado desse presente. Está lá em Mateus 2, versículo 1 e 2. Eu vou ler aqui com vocês o 1 e o 2, e depois o 11 e o 12. Amém? Mateus 1 e 2, e depois o versículo 11 e 12. 2, na verdade, capítulo 2, versículo 1 e 2. Amém? Ora, tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que alguns homens sábios vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Pois nós temos visto a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Agora vamos lá para o 11 e para o 12. E entrando na casa, eles viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. E abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo avisados por Deus em sonho, para que não retornassem para Herodes, eles partiram para a sua terra por outro caminho. Eu acho que esse acontecimento é bem conhecido da igreja. Então, né, só que algumas palavras, alguns termos aqui, nos foi ensinado errado, né? A minha Bíblia aqui já traz uma tradução mais próxima do original, que diz assim: a visita dos homens sábios. Então, algumas coisas aqui que a gente vai entender, né, que tem algumas coisas que a gente parece que está na Bíblia, porque a gente ouviu daquele jeito, mas não está, né? Nós ouvimos aí, né, os 3 reis magos. Quem já ouviu isso? A palavra não diz que eram 3, né? A palavra diz que eram magos. Não diz que eram 3, diz que foram 3 presentes, né? Ouro, incenso e mirra. Então, há um consenso de que seriam 3, mas não necessariamente a Bíblia diz que são 3. A Bíblia também não diz que eles eram reis, né? Algumas pessoas dizem assim, os 3 reis magos. A Bíblia não traz a palavra reis. E também, mago não é alguém que faz ali magia, que faz truques, igual a gente pensa na nossa língua hoje, né? Mas no original, essa palavra, ela traduzindo aqui no nosso português, se diz magói,
que se referem a sábios, homens estudiosos. E provavelmente a história diz que eles eram astrônomos estudiosos. Observem que eu disse astrônomo e não astrólogo. Há uma diferença muito grande, né? O astrônomo é aquele que realmente estuda as estrelas e o astrólogo é aquele que fala dos signos, do zodíaco. Então não tem essa coisa esotérica na vida deles. Eles eram homens estudiosos que eles tinham entendido na palavra de Deus, né? Eles tinham visto uma estrela e eles tinham entendido acerca da profecia que havia lá em Números 24:17. A Nicole vai colocar para a gente ali. Números 24:17. E eu vejo, porém não agora, eu o contemplo, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá um cetro que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Não acredito em coincidência. Eu lendo a Bíblia, a minha leitura de hoje exatamente foi em Números 24. E lá em Isaías também, a profecia, lá em Isaías 60, versículo de 1 a 3. Diz assim: levante-se e resplandeça, porque já vem a sua luz, e a glória do Senhor está raiando sobre você. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão envolve os povos, mas sobre você aparecerá resplandecente o Senhor, e a sua glória já está brilhando sobre você. As nações se encaminham para a sua luz, ó Jerusalém, e os reis serão atraídos para o resplendor do seu amanhecer. E a palavra do Senhor também diz, né, que em Belém viria, né, o rei dos judeus. Então eles viram aquela estrela e eles resolveram seguir aquela estrela, porque eles sabiam que ali haveria de nascer o rei dos judeus. E a gente sabe que Herodes diz assim: ah é? Já nasceu? E onde? E aí Herodes, interessante que ele chama ali os sábios também, estudiosos da lei, e fala assim: olha, a palavra do Senhor diz que vai acontecer e tal, em Belém, assim, assim, assado. E aí Herodes, muito mal intencionado, diz assim para aqueles magos: ah, quando vocês acharem o rei dos judeus, me digam onde ele está para que eu possa adorá-lo também. E aí logo a gente vai voltar nisso mais uma vez. Eu quero que a gente medite um pouquinho sobre esses presentes que esses magos levaram até o menino Jesus. Reparem comigo que eles não esperaram que Jesus crescesse. Eles não esperaram muito tempo para que ele pudesse agradecer os presentes. Mas ao saber que o rei dos judeus havia nascido, e ao ver o sinal daquela estrela, eles foram para lá, eles foram encontrar com ele para adorá-lo. A palavra do Senhor é clara. E repare que a palavra do Senhor diz que eles não falaram assim: ó, viemos trazer um presente para o bebê. Mas diz assim: nós viemos adorá-lo. E o ouro, nós podemos ver várias menções na Bíblia sobre ouro. E até hoje para nós o ouro é algo muito valioso. É algo muito importante. Ah, se você perde um brinco pequeno que é simplesmente folhado a ouro, a gente já fica preocupado, né? Imagina aquele tempo. Então a palavra do Senhor diz que eles levaram ali, abriram as suas caixas, os seus tesouros e levaram o ouro. O ouro representa um presente à realeza. Vocês lembram lá que a rainha de Sabá, ela foi encontrar com Salomão e ela leva um carregamento de joias preciosas, especiarias, e leva muito ouro. O ouro, então, eles estavam ali reconhecendo a realeza daquele menino, reconhecendo que ele era um rei, porque é um presente que se dá aos reis. Nós podemos entender também que ouro não se arranja do dia para a noite, não foi algo de improviso, não foi algo de última hora. Foi um presente que foi dedicado um tempo, um empenho, um dinheiro para carregar aquele ouro. Imagina que eles tinham um risco de serem assaltados, carregar tanto ouro assim. Mas eles não pensaram nisso. Eles foram levar o ouro para adorar o rei dos judeus. Eles também levaram incenso. E aí, para a nossa cultura hoje, parece que é um pouco estranho levar incenso. A palavra do Senhor diz, lá em Êxodo 30, 34 ou 38, coloca para mim, por favor. A palavra do Senhor também fala sobre o incenso lá no templo, o quanto era importante
o Senhor disse a Moisés: pegue a mesma quantidade de substâncias aromáticas, estoraque, ônica, gálbano e incenso puro. E com isto faça incenso, perfume segundo a arte do perfumista, temperado com sal puro e santo. Moa uma parte desse incenso e coloque-o diante da arca do testemunho da tenda do encontro, onde me encontrarei com você. Esse incenso será coisa santíssima para vocês. Então eram ali substâncias muito preciosas, difíceis de encontrar. Elas tinham que ser secas, prensadas, moídas, para ali, a palavra do Senhor também diz que deveria ser obra de perfumista. Não era qualquer pessoa que deveria fazer. E a palavra do Senhor também diz que não era para reproduzir nem o perfume e nem o incenso em outro lugar. Era algo que era também caro, era finíssimo. E aí, trazendo diante da arca da presença do Senhor, nós podemos entender que aquele presente do incenso foi reconhecendo o sacerdócio de Jesus, reconhecendo que Ele seria o nosso sumo sacerdote, aquele que faria não só o sacrifício, mas que seria Ele mesmo o sacrifício de uma vez por todas. A palavra do Senhor diz que quando Ele fez aquele sacrifício, Ele foi a oferta, Ele foi o sacerdote, Ele mesmo se entregou a Deus pelos nossos pecados. Aqueles homens estavam ali reconhecendo o sacerdócio de Jesus Cristo, reconhecendo a grandeza dele. E aí nós podemos ver que o terceiro presente foi a mirra. E a mirra, ela é citada algumas vezes na Bíblia. Uma é citada lá, ela é um dos compostos que vai no óleo da unção também, lá em Êxodo 30, 23 e 24. Um dos compostos do óleo da unção era a mirra. 30, 23 e 24. Pegue as mais excelentes especiarias, 6 quilos de mirra líquida, e a metade, a saber, 3 quilos de cinamomo aromático, 3 quilos de cálamo aromático. Então a palavra do Senhor cita ali a mirra nesse momento, que havia ali também no tabernáculo, mas em outro momento ela cita a mirra lá em João 19:39. A mirra era usada comumente também para embalsamar os corpos. Quando aquelas pessoas queriam conservar ali os corpos das pessoas, elas usavam mirra. E Nicodemos, aquele que anteriormente tinha ido falar com Jesus à noite, também foi, levando ele 35 quilos de um composto de mirra e aloés. Ele foi ali, preparou esse composto que era para embalsamar o corpo de Jesus. E esse terceiro presente, ele faz menção à humanidade de Jesus. Ele faz menção à morte que ele teria ali no seu corpo físico por nós. Então esses 3 presentes, além de reconhecer a salvação que havia em Cristo Jesus, além de reconhecer que Ele seria morto pelos nossos pecados, também reconhece a realeza de Cristo, a grandeza. Então eles foram ali e adoraram a Jesus. O que eu acho interessante é que eles foram adorar um bebê que não podia conceder ali honras para eles. Jesus, ali como totalmente homem, totalmente Deus, mas enquanto um bebezinho, ele não pôde reconhecer aqueles homens, ele não pôde entender o que aqueles homens fizeram. E sabe o que eu posso entender melhor sobre isso? É que eles foram adorar a Jesus por quem Ele era, e não pelo que Jesus poderia fazer. Não se Jesus estava vendo ou não. Não se Jesus poderia retribuir ou não. Não se Jesus poderia dar uma bênção para eles em troca daquela adoração. Fazendo uma referência de como deveria ser a adoração a Jesus. Nós deveríamos adorar o Senhor sem esperar nada em troca. Não podemos esquecer que Ele sim foi humano, que Ele sentiu as nossas dores, que Ele se compadece de nós. Mas não podemos esquecer que Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Que Ele é a imagem do Deus invisível. E toda adoração é devida a Ele, como nós cantamos aqui. Ele é o único que é digno. Você já parou para pensar nisso?
Não existe outro que é digno. E muitas vezes nós queremos olhar Jesus só como aquele homem que andou aqui entre nós, que entende as nossas dores, e Ele entende sim, mas esquecemos que Ele é Rei, que Ele é Senhor, que nós devemos e precisamos adorá-lo sem querer nada em troca. Eu deixei uma frase, Nicole, no grupo de som. Você coloca para mim, por favor? Diz assim, ó, esse pastor, o nome dele é Ed Hyatt. Quando oramos, estamos preocupados com as nossas necessidades. Quando louvamos, damos graças. Quando louvamos e damos graças, estamos preocupados com as nossas bênçãos. Mas quando adoramos, estamos preocupados apenas com Ele. Eu não estou dizendo aqui que você não deve levar para o Senhor as suas dores, as suas necessidades. Não estou dizendo aqui que você não deve agradecer ao Senhor. Mas eu estou aqui querendo lembrar cada um de nós, lembrar a mim, que nós precisamos adorar o Senhor por quem Ele é. Independente se a bênção que eu tanto espero chegou, independente se o que eu tanto desejo vai acontecer ou não, Ele é, amém? Ah, mas eu tenho esperado tanto em Deus, e se isso acontecer, eu vou fazer algo para o Senhor. Ele é o meu Senhor, Ele é o seu Senhor ou não é? Então o Senhor Jesus, Ele nunca deixou de receber adoração. Na verdade, Ele sempre reconheceu uma adoração genuína. Nós podemos ver aquela mulher cananeia, quando ela se prostra, implorando ali pela filha dela. Ela sabia que Ele era o Messias, ela sabia que Ele poderia fazer e ela se ajoelha diante dEle. Aquela mulher, quando derrama ali aquele vaso naquela casa, ela se prostra em adoração. E ela derrama ali o cheiro suave, o incenso da adoração, de uma adoração genuína, que reconhece quem Ele é. E depois nós vamos chegar aqui, mas quando nós derramamos a Deus uma adoração, reconhecendo a grandeza dEle, reconhecendo o nome dEle, levantando o nome dEle, reconhecendo a sua realeza, sobe um cheiro suave às suas narinas. Nós temos derramado, um cheiro suave diante do Senhor. Nós temos queimado incenso todos os dias. A palavra do Senhor diz que lá no tabernáculo o sacerdote tinha que acender um incenso toda manhã. E eu lendo um pouquinho mais sobre isso, eu não tinha parado para pensar que aquele ambiente era um ambiente onde haviam animais mortos. Algum cheiro deveria acontecer, mas aquele incenso deveria ser tão puro e tão especial que ele cobriria todas aquelas mazelas, todo aquele cheiro. A nossa adoração precisa subir ao Senhor como cheiro suave. Nós precisamos adorar o Senhor. Essa semana eu coloquei um pedacinho de um vídeo lá no grupo de intercessão, que a pastora Valnice Milhomem estava dizendo que quando nós vamos orar, o Senhor nos ensina: Pai nosso que estás no céu. E ela diz assim: o primeiro elemento da oração é a intimidade, é a proximidade com Deus. Mas ele diz assim, ela continua também assim: santificado seja o teu nome. Para nós entendermos quem Ele é. Ele nos ama, Ele é nosso Pai, sim, Ele está perto de nós. Mas Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é tremendo. Não devemos chamar Deus do cara lá de cima, chamar Deus de qualquer nome. Devemos sim ser íntimo dEle, mas não para chamar Ele de qualquer forma, mas para entender o amor dEle, para reconhecer a grandiosidade dEle. Mas nós devemos tremer diante da sua santidade, ter um temor santo do Senhor, entender que nós estamos diante dEle, não estamos diante de qualquer pessoa. O pastor já citou aqui, quando nós estamos diante de uma autoridade, diante de um juiz, de um prefeito, às vezes a gente se bobear, até passa a mão na cabeça assim, para arrumar os cabelinhos, que estão fora ali do lugar. Você não vai ali com qualquer roupa, mas muitas vezes na casa do Senhor nós viemos como qualquer roupa. Tem pessoas que parecem que vão para uma balada, estão na casa do Senhor. Nós precisamos reconhecer: ah, pastora, mas não é assim não. Eu prefiro pecar pelo excesso do que desrespeitar a santidade de Deus. Eu não posso querer ser íntimo do Senhor e não obedecer os seus mandamentos. Porque o temor é um temor de quem ama, é um temor de quem respeita,
É um temor de quando alguém ofende o nome de Deus perto de você, você não consegue ficar naquele ambiente, você não consegue não se manifestar. É diferente do que você ficar cutucando as pessoas. Mas a santidade dele ninguém pode tocar. A palavra do Senhor diz, santidade ao Senhor. E também a oração do Pai Nosso que o Senhor nos ensinou diz assim, venha a nós o seu reino. Ele é um rei, tem um reino, amém? É o reino dele que tem que prevalecer. Não é a minha vontade que tem que prevalecer. Depois vem o seu reino, Senhor. Ah, Senhor, eu vou fazer desse jeito, porque o Senhor entende. Eu estava dizendo ao meu esposo, esses dias eu não sei o que foi dengue, se não foi, eu não fiz o teste. Mas ontem à noite eu não estava bem. E eu pensei assim, eu não vou falar para ele pregar no meu lugar. Porque se a gente faz tanta coisa não estando bem, por que a gente não faz as coisas para o Senhor? Eu falei assim para ele, eu não vou pedir para você, pedir para alguém, eu não vou passar essa, porque quantas coisas a gente faz com um corpo ruim, às vezes com um problema, com uma dificuldade, mas muitas vezes nós falamos, Senhor, eu não vou orar hoje não, porque o Senhor sabe, né? Fulano fez uma coisa tão difícil para mim. E aí quando nós falamos assim, nós estamos querendo olhar para Jesus como um amigo nosso, um coleguinha nosso. Nós esquecemos que Ele é o nosso Rei, o nosso Senhor. Ele é o nosso Salvador, sim, mas Ele é o nosso Rei. A nossa geração e a nossa cultura ocidental tem pregado só um Jesus pop, um Jesus legal, um Jesus que vai comigo, que anda de skate. Eu não estou criticando essas coisas. É legal, eu acho bonitinho ver essas coisas. Só que isso não pode tirar de nós a reverência que nós devemos ter com o Senhor. Nós não podemos esquecer que Ele é o nosso Deus. Nós não podemos esquecer que Ele é santo. Amém? Nós não precisamos que alguém nos lembre todos os dias que Ele é santo. Porque quando você está diante de alguém, de alguma autoridade, você não esquece. Você não esquece a patente que aquela pessoa tem. Que nós não venhamos esquecer de quem o Senhor é, amém? Que nós venhamos sim ser íntimos do Senhor, mas que Ele não seja tão comum para nós, a ponto de nós desrespeitarmos a santidade dEle. E esquecemos que existe um reino, que existem as regras desse reino. Nós esquecemos que nós estamos ferindo simplesmente o primeiro mandamento. E se nós quisermos cumprir todos os outros, mas nós descumprimos o primeiro mandamento, nós estaremos fora. Não adianta. Então, a palavra do Senhor diz que o Senhor sim purificou os nossos pecados. Lá em Hebreus 4, 15 a 16. Hebreus 4, 15 e 16. Travou? Porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, Ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. 16. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos a misericórdia, encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Não podemos esquecer que o Senhor nos deu a graça sim, mas ela está em um trono, amém? Nós devemos entronizar o Senhor. Quando nós cantávamos aqui, eu me inclino diante do Senhor. A palavra adoração, na sua origem, ela tem a palavra proskuneo, que ela traduzindo é prostrar-se de cara no chão, prostrar-se diante, adorar e beijar. Então, a adoração realmente tem a ver com se prostrar. Não somente com os nossos joelhos, mas também com os nossos joelhos. Mas principalmente com o nosso coração. Quando a palavra do Senhor disse que o povo do Senhor era um povo obstinado, um povo desobediente, um povo de dura serviço, o Senhor estava dizendo que eles tinham o pescoço duro e não se inclinavam. Nós não podemos deixar de nos inclinar diante do Senhor. Eu estava refletindo nessa palavra essa semana. E quantas vezes nós vamos orar e a gente está em casa. E eu não estou querendo dizer para você que é errado isso. Mas
algumas vezes eu oro sentada, às vezes eu oro deitada. E não tem nada errado. Mas eu falei, Senhor, eu não posso me acostumar. Eu não posso deixar de me ajoelhar diante do Senhor. Me fez lembrar de uma história antiga. Que uma pessoa, foi ali expulsar uns demônios. E aí estava chegando aqueles servos de Deus. E aquele demônio falou na boca daquela pessoa: esse povo aí é o povo dos pés para trás. E na hora eu não tinha entendido, mas quis dizer assim, é o povo que ora de joelho. É o povo que reconhece, é o povo que se dobra diante do Senhor. Nós precisamos sim orar em todo o tempo. Se você não pode ajoelhar, não estou querendo dizer que isso é errado. Estou querendo dizer para você, muitas vezes a gente pode até dobrar os joelhos e não dobrar o coração. Mas nós podemos ver também aqueles filmes de guerra, que quando um reino tomava o outro, ele fazia todo aquele reino se ajoelhar. E o objetivo daquele rei que tomava aquele reino era fazer o outro rei se ajoelhar. Vocês lembram disso? E vocês lembram que muitas vezes alguns reis se negavam a se ajoelhar e eles eram mortos diante dos seus súditos. Porque na verdade, muitas vezes hoje as pessoas se ajoelham diante das outras. Às vezes um namorado vai implorar para a namorada não terminar, ou vice-versa. Ou faz alguma coisa e tem costume de se ajoelhar. A gente banalizou muito isso. Mas naquela época e no mundo espiritual, se ajoelhar é se render, é reconhecer o senhorio, é reconhecer que aquele reino, aquele rei é mais importante. Nós precisamos sim nos humilhar diante do Senhor. Nós precisamos sim reconhecer a sua santidade. Nós precisamos reconhecer quem o nosso Deus é. Nós cantamos aqui que os santos e os anjos, os seres viventes, se adoram o Senhor, eles se prostram diante do Senhor. Por que a gente acha que a gente é mais bonito que eles? Por que a gente acha que muitas vezes nós devemos sim, eu amo o Senhor. Vocês já viram aquelas pessoas que elas flertam com o Evangelho? Elas gostam de ir para a igreja, elas gostam do povo crente, elas gostam de estar nas festas dos crentes, mas elas não se comprometem. Você já viu isso? Elas não querem reconhecer publicamente que elas adoram o Senhor. E na verdade, quando a pessoa não se submete, no mundo espiritual, o diabo nem se preocupa com ela. Porque pensa assim, aquele ali está no meio, mas ele não se inclina. Mas ele não reconhece quem é o dono dele. Ele não reconhece quem é o Senhor dele. Não adianta você levantar a sua mão e vir aqui na frente se nós não vivemos como o Senhor fosse o dono das nossas emoções. Quantas vezes, algumas reações que a nossa carne quer ter, mas por causa do Senhor a quem nós servimos, nós retraímos. Porque Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso dono, Ele é o nosso rei, nós servimos a um rei e no reino dele não faz isso. Então eu não posso fazer, porque o meu dono não faz isso. Nós precisamos entender que é prostrar. Salmos 95, versículo 6, verso 6, Nicole. Venham, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Nós precisamos reconhecer a grandeza do Senhor. Nós precisamos sim ser aquele povo que se ajoelha diante dele. Sabe, é muito bom que os nossos filhos nos vejam ajoelhados. Essa semana eu estava orando na sala e a Olivia me chamou. E aí ela disse assim, eu continuei orando. E ela assim, é importante. E eu disse na minha oração, Senhor, o Senhor é o mais importante da minha vida. E ela saiu fininho. Porque a gente às vezes assim, pensa assim, não, eu vou parar um pouquinho aqui e vou atender, Mas a gente esquece da grandeza do Senhor. A gente esquece que Ele é o nosso Rei, que nós temos um encontro com Ele, nós estamos na presença dEle. Não, Ele não é o nosso Deus imaginário, Ele é o nosso Senhor, amém? Nós vamos viver para sempre em adoração. A adoração não vai acabar no céu. Pelo contrário, a adoração é constante, é 24 horas. Nós precisamos entender. A primeira menção de adoração na Bíblia está lá em Gênesis 22, 5. E o exemplo daqueles homens que se chegaram
diante daquele rei, com presentes, com honras. Não se chega diante de um rei de qualquer jeito. É preciso um sacrifício, é preciso um preparo. Então disse aos servos: esperem aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Se você não reconheceu essa fala é de Abraão, quando diz para os servos dele, que o Senhor pediu que ele sacrificasse Isaac. E ele disse: vamos ali, eu e o moço, nós vamos adorar. A palavra sacrifício e adoração, elas são sinônimos na palavra do Senhor. Não existe adoração sem sacrifício. Por isso que a palavra do Senhor diz que nós devemos dar ao Senhor sacrifícios de louvor, sacrifício dos nossos lábios. Quantas vezes está doendo, Senhor, mas eu te dou glória. Eu não continuei, mas aquela frase daquele pastor que eu li, gente, claro que nós devemos dar graças a Deus sim, mas toda vez que eu dou graça a Deus, eu estou me referindo a uma bênção, ou um livramento, alguma coisa que foi para mim. Quantas vezes eu clamo ao Senhor: Senhor, me livra dessa situação. Eu estou sim recorrendo a Deus, mas eu estou pedindo algo para mim. Mas quando nós adoramos, nós só estamos indo por quem Ele é. Nós estamos reconhecendo a sua grandeza. Nós estamos nos sacrificando, porque o sacrifício é dos lábios. É um louvor que agrada ao Senhor, por mais que o nosso coração às vezes está doendo. Quando o coração ali só quer ficar quietinho, você não quer orar. E você diz: Senhor, eu te adoro. Senhor, o Senhor é bom. Jesus. Eu não sei você, mas já aconteceu momentos que eu não tinha palavras para orar. E eu me lembro de ficar alguns minutos só: Jesus, 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 Jesus. Se você não sabe o que dizer, se está doendo, se não veio ainda aquilo que você espera, vá diante dele e só diga o nome dele. Só diga o nome dele. Ou diga que ele é santo. Diga que você o ama, que você o adora. Não precisa dizer mais nada. O Senhor reconhece. Louvado seja o nome do nosso Deus. Então essa primeira menção de sacrifício e adoração, elas andam juntas. Nós só fazemos sacrifício para alguém quando nós reconhecemos que esse alguém é digno. O nosso Deus é digno de nosso sacrifício. Eu não estou dizendo para você que você precisa sacrificar animais, não. Em nome de Jesus, não. O sacrifício maior foi feito diante do Senhor. Mas nós temos que sim fazer algo diante desse sacrifício, diante dessa graça que nos foi dada. Alguém diz assim que a graça, ela é de graça, mas ela nos custa tudo. Nós precisamos sim fazer algo para responder isso que nós recebemos. Sabe quando alguém banaliza a graça também? Aí agora surgiu, a hipergraça. Quem já ouviu falar na hipergraça? Ela é muito perigosa, viu? Ela banaliza, ao invés de você achar, ela faz parecer com que ela está exaltando o sacrifício de Jesus, mas na verdade ela está diminuindo. Nós precisamos entender que a graça do Senhor é algo que Ele nos concede, mas nós precisamos responder à graça de Deus. Amém? Nós precisamos entender o que Ele quer de nós. A palavra do Senhor diz que aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Já disse várias vezes aqui, a linguagem de amor de um homem para uma mulher é flores, é bombom, é eu te amo, já chegou, tá com frio. Mas para Deus você obedece meus mandamentos? Na verdade Ele não vai nem perguntar. Quando nós chegamos diante do Senhor: Senhor, eu te amo, Ele vai olhar ali para o nosso coração, se realmente nós temos obedecido a Ele. E aí Ele vai entender: essa pessoa me ama, ou essa pessoa não me ama. E nós precisamos entender como o Senhor estipulou, qual é a vontade dEle, o desejo dEle, e não a nossa. O Senhor, Ele sempre quis ser íntimo do homem. Tanto é que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Filho de Deus, se fez homem, se humilhou, veio no ventre da própria criação dEle, andou entre nós,
tabernaculou entre nós, morreu na cruz, ressuscitou. E Ele veio sim para se aproximar de nós. E aí nós muitas vezes podemos entender e achar que o objetivo do Senhor é só nos salvar. E não que eu estou dizendo que isso é só. Mas eu quero dizer para você que há um objetivo conjunto, que vem após a nossa salvação. O objetivo do Senhor é nos salvar, mas Ele tem um plano para nós. Você concorda comigo que se fosse só nos salvar, a partir do momento que nós recebemos Ele como nosso Senhor e Salvador, a gente podia pagar e cair fulminado? Se fosse só esse o objetivo do Senhor, você pode achar que eu estou falando bobeira, mas eu vou te mostrar na palavra do Senhor. Vai comigo lá em Êxodo 4, 22 e 23. Nós sabemos que o povo do Senhor, eles viviam oprimidos, debaixo de uma escravidão do Egito. Eles ali eram milhões de pessoas escravizadas. Eles levavam açoites. Eles trabalhavam em condições subhumanas. Mas eles eram um povo escolhido de Deus. E nós sabemos também que quando eles clamam a Deus, pedindo livramento, o Senhor ali, Ele realiza uma profecia, algo que Ele tinha dito há muito tempo que aconteceria. E Ele envia ali um Salvador, que é Moisés, que é a figura de Jesus. E Ele diz assim, quando Ele se apresenta para Moisés, nós sabemos que Moisés fica preocupado de como ele vai chegar diante de Faraó, para dizer, né, como assim? O Faraó era simplesmente o rei lá do mundo. E aí ia chegar diante dele e falar assim, ó, seus escravos todos, milhões de pessoas, vão sair, você vai perder a sua mão aí, a sua mão trabalhadora aí, vocês vão ter que se virar para fazer as coisas que vocês têm que fazer, porque esse povo é o povo de Deus, e eles vão sair. Então, a figura do povo sendo liberto da escravidão no Egito, figura a salvação que Jesus faria por nós, amém? Tirando nós do pecado, tirando nós da escravidão, tirando nós do Egito. E aí quando Deus fala para Moisés, fala assim, vai, se apresenta diante de Faraó e diga uma coisa para ele. Diga a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Pode passar. E eu digo a você, deixe meu filho ir para que Mas se você não quiser deixá-lo ir, eis que eu matarei o seu filho, o seu primogênito. Então o Senhor queria salvar o povo dele, tirar o povo dele do Egito, para que o povo o adorasse. Então eles saem ali, né, diante daquela missão. E aí o que a gente pode entender? Que o Senhor, Ele precisa da nossa adoração. E nossa adoração não deve ser de qualquer jeito. Não deve ser diante dos afazeres. Tanto é que Faraó, ele aumentou o serviço do povo. Falou, esse povo quer ir adorar o Deus deles. Eles querem se retirar para adorar. Esse povo está muito ocioso. Eu vou dar bastante trabalho para eles. Gente, não é assim até hoje? Quantos afazeres, quantas distrações tem para tirar a nossa adoração do Senhor? E o Senhor está mostrando aqui que a adoração dele não é de qualquer jeito. Não é você vendo um filme ali, olha, eu estou aqui com Deus, meu pensamento. Não. O Senhor quer que nós nos retiremos. O Senhor quer que a gente deixe de fazer o que a gente está fazendo, tirar a nossa atenção do que nós estamos fazendo. E que nós o adoremos. Nós fomos salvos para adorar a Deus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando esse povo está ali e Faraó fica indignado, ele aumenta ali o trabalho. Coloca para mim, Nicole, Êxodo 5:17. Eu já li aqui, mas só para a gente ilustrar. Mas Faraó respondeu, vocês são uns desocupados. Vocês estão desocupados e por isso dizem, vamos, sacrifiquemos ao Senhor. Estão vendo aqui mais uma vez a palavra sacrifício e a palavra adoração como sinônimos? A adoração não é de qualquer jeito. A adoração precisa ser pensada. Eu preciso dedicar ao Senhor. Ah, quantos períodos de oração que nós só pensamos no que a gente tem que fazer depois. Ah, como eu tenho pensado nisso.
pensando nessa palavra, quantas vezes nós estamos ali, já, meu Deus, mas eu vou ter que parar aqui para fazer tal coisa, mas eu tenho tanta coisa para fazer. É justamente isso que o Egito e Faraó quer fazer com a nossa adoração. Eles querem tirar de nós. E aí, prosseguindo, lá em Êxodo 10, 8 e 9, o pastor Everton já citou aqui, e ele não sabia, viu, irmãos, que eu ia falar. Depois da praga da escuridão, então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e este lhes disse: vão e adorem o Senhor, o seu Deus. Mas eu gostaria de saber quem são os que irão. Pode continuar. Moisés respondeu: iremos juntos, os nossos jovens, os nossos velhos, os nossos filhos, nossas filhas e nossos rebanhos e os nossos gados iremos, porque temos de celebrar uma festa ao Senhor. Para que? Quem tem que adorar o Senhor? Os nossos filhos, os nossos jovens, as nossas criações. E ali ele faz uma diferença entre rebanho e gado, porque tinha que ter ali aqueles animais que seriam sacrificados e aqueles animais que eram também o dia a dia deles, a alimentação deles, o leite que eles teriam. Pode continuar. Então Faraó disse: que o Senhor esteja de fato com você, se eu permitir que vocês saiam e levem junto as crianças. Vejam, vocês têm mais intenções. E o pastor já citou aqui que Faraó fala assim: então vão e deixem as crianças aqui. É a estratégia do maligno até hoje, querer que as famílias adorem de maneira separada. O Senhor está nos ensinando aqui que a adoração, ela tem que ser de propósito. Nós precisamos nos separar para isso. Nós precisamos nos dedicar. Nós precisamos nos entregar a sacrifício. E ela é juntamente com a nossa família, juntamente com os nossos filhos. E ali, se você observar, depois se você ler, e aí ele fala assim: deixe os animais. Moisés, parece que Moisés fica mais indignado quando ele fala para deixar os animais, até do que com os filhos. Sabe por quê? Porque eles não poderiam sair com os filhos, eles todos, e sair sem algo para sacrificar ao Senhor. Que nós precisamos entender, mais uma vez, que o Senhor nos libertou para que nós venhamos a adorá-lo. E esse é o propósito de cada um de nós. Abre para mim lá em Efésios 1:11, Nicole. Efésios 1:11. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Prossegue. A fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Nós somos salvos, amém? Então nós somos chamados para adorar o Senhor. Nós somos chamados para louvar o Senhor. Nós não somos o povo que só deve fazer festa. Não somos o povo só que devemos fazer orações de gratidão, de clamor. Mas somos o povo que deve louvar o Senhor. Se nós nos calarmos, a próxima geração não vai saber como louvar o Senhor. Se nós baixarmos o preço da adoração, a próxima geração não vai saber como fazer. Nós vemos os exemplos lá dos reis de Israel. E aí tem algumas épocas que falam assim: e não havia rei, e cada um fazia o que achava melhor. Ah, como isso tem entrado no meio das igrejas. Ah, você pode adorar do seu jeito. Você pode adorar da sua forma. Ah, mas o que importa é que está adorando. Ah, o que importa é que ele está na igreja. Nós precisamos nos colocar em posição de adoradores. E não é de qualquer forma. Não se conforme em ser um frequentador da igreja. Os olhos do Senhor passam sobre toda a terra. Ele olha os corações, como a Bruna falou aqui no começo. O Senhor, Ele olha os nossos corações. O Senhor tem achado corações que o adoram. O Senhor tem achado corações que o exaltam. Sabe, a Valnice Milhomens continua dizendo assim: se você for orar 1 hora por dia, reserve 55 minutos para adorar a Deus na sua santidade, engrandecer. Mas muitas vezes nossas orações têm sido o contrário: 55 minutos para pedir por mim, pelos meus. Às vezes a gente ora
também por alguém lá distante, mas a adoração onde fica? Ah, Senhor, não deu tempo da adoração hoje, tá bom? O Senhor entende, né? Ele é o nosso rei, nosso Senhor. Não se pode chegar diante de um rei de qualquer jeito. Lembra de Esther? Mas que ela era casada com o rei, ela não podia chegar diante dele de qualquer jeito. O nosso rei é muito maior que ele. O nosso rei é o rei dos reis, Senhor dos senhores. Lá em Romanos 11:36, também fala para quem deve ser a nossa adoração. Porque dele, por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Nós não podemos correr o risco de cantar tanto essa música e parar de refletir o que ela quer dizer. Porque dele, para ele e para ele são todas as coisas. Porque nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos. Quantas vezes nós estamos ali sofrendo com mazelas da nossa vida e esquecemos que nós somos feitos para adorar o Senhor. Ah, irmãos, quando um cristão descobre isso, nada mais para ele. Eu estou pensando aqui, quem já viu aquele, eu não sei se eu vou falar o nome dele direito, o Nick Vujicic, aquele moço que ele não tem os 4 membros, né? E ele sai pelo mundo pregando a palavra do Senhor. Ele é filho de pastores e ele entende que ele vive para a glória de Deus. Ele poderia viver chorando, sofrendo porque ele não tem os membros, mas ele vive para a glória de Deus. Essa semana eu disse no grupo de mulheres, quando algo acontece na vida de alguém muito grandioso, nós falamos assim: glória a Deus pela bênção que aconteceu na sua vida. Que as bênçãos na nossa vida sirvam só para dar glória a Deus, amém? Por isso que nós precisamos testemunhar. Por isso que nós precisamos dizer: vinde e louvemos ao Senhor, amém? Simplesmente porque nós somos criados para isso. Simplesmente porque nós somos salvos para isso. Lá em Isaías 43:21, né? Antes que alguém pense que é só do Antigo Testamento, as 2 primeiras referências que eu li foi do Novo Testamento. Isaías 43:21. E este povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Amém? Vamos celebrar o Senhor não só porque está tudo dando certo, mas vamos celebrar porque Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Rei. Porque o seu governo não vai passar nunca. Ah, tem um salmo e tem um louvor que é baseado nesse salmo que diz assim: porque se irão os povos, o Rei no trono está. Quantas vezes nós olhamos para as dificuldades, para as coisas que têm acontecido à nossa volta, no nosso próprio mundo, e é isso que o inimigo quer, que a gente se centre em nós. As dificuldades vêm na sua vida, não é só porque o diabo não gosta de você, não gosta da sua família, ele não quer que você dê adoração a Deus. Todas as vezes que algo ruim acontece em nossa vida, não é só porque o diabo nos odeia, porque quando o diabo tira a adoração de um crente, ele tirou tudo. Ele tirou tudo de nós. Nós devemos dar glória a Deus em todos os minutos, todos os segundos, amém? Caminhando aqui para o final, como eu já disse lá no começo, nós não podemos ser inocentes, nós não podemos ser ingênuos de achar que a adoração é só por um tempo. Nós não podemos ser ingênuos de achar que a adoração vai ser só até o Senhor nos levar para a glória. Porque a adoração lá é contínua, amém? Lá é um ambiente constante de adoração. Dá um glória a Deus aí. Agora dá um outro glória a Deus. Toda vez que você dá um glória, você não dá um glória sozinho. Porque toda vez que alguém diz glória, tem um glória lá no céu. Muitas vezes, quando você reclama, quando eu reclamo, quando eu lembro dos meus problemas, lá no céu não tem ninguém fazendo coro comigo. Mas quando eu dou glória a Deus, não existe um milésimo de segundo sequer que não existe alguém dando glória a Deus no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Que você se levante agora para a gente finalizar. Eu disse aqui que o ouro, o incenso e a mirra são ofertas que se dão a um rei. E somente desses 3 elementos, somente a mirra se dava, né, ao homem, a Deus, o seu sacrifício que seria na cruz, porque ele seria embalsamado. Eu disse para vocês aqui também que lá no templo, no tabernáculo, tinha esses 3 elementos. E aí nós vamos correr lá
em Apocalipse, Nicole, Apocalipse 8:3, que a palavra do Senhor diz também sobre esses elementos. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e lhe foi dado muito incenso para oferecê-lo, com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Passa para o outro. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Louvado seja o nome do Senhor. Volta para mim o 3. Eu me lembro que o dia que eu percebi que as nossas orações, elas serão apresentadas diante do trono do Senhor, eu disse para o meu pastor na época: pastor, eu comecei a pensar mais nas minhas orações. Eu comecei a pensar mais nas palavras que eu iria dizer. Que haja um incenso suave saindo dos seus lábios todos os dias, amém? Em adoração ao Senhor. Por mais que você tenha pedidos, por mais que você tenha coisas para dizer e para clamar, que a adoração não saia dos seus lábios. E agora uma coisa que interessante que eu observei. Lá no tabernáculo tinha ouro, incenso e mirra. A primeira adoração que o menino Jesus recebeu tinha ouro, incenso e mirra. Mas lá no céu só fala de ouro e de incenso, porque a mirra era para o homem. Ele não precisa morrer nunca mais. Ele morreu uma vez por todas. Ele não precisará ser embalsamado. Lá no céu permanecerão o ouro e o incenso. Amém? Nós te louvamos, Jesus. Adore o Senhor, feche os seus olhos. Talvez hoje você observou que essa semana você não adorou a Deus como deveria. Aproveite esses minutos. Não pense em você, não pense nos seus pedidos. Só eleve o nome dele em adoração. Só diga o quanto ele é grande, o quanto ele é poderoso, o quanto ele é soberano, o quanto ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Aleluia.